Pesquisa aponta que terminar os estudos aumenta chances de trabalho formal e melhores salários. Cresce para 20,6% desemprego para trabalhadores sem ensino médio. Escolaridade é o fator mais importante na diferença de salário no Brasil, aponta estudo. Trabalhador com menor escolaridade tem mais dificuldade para conseguir emprego. Pesquisa inédita mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e melhora a renda dos jovens. 73% dos jovens fora da escola querem concluir os estudos, mostra a pesquisa. Pesquisa mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e renda dos jovens. Salários por nível de escolaridade em 2018. Perceba, pessoal, com essa série de notícias, que quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir um emprego e também maior a porção de dinheiro que você vai ganhar, que você vai conseguir conquistar. Perceba que 100 anos de estudo, R$ 859. Até fundamental completo, R$ 1.339. Ensino médio incompleto, R$ 1.365. Ensino médio completo, R$ 1.823. Ensino superior incompleto, R$ 2.217. E ensino superior completo, R$ 4.911. Quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho e, consequentemente, ganhar uma porção maior de dinheiro também. Oi, meu nome é Alessandro e hoje estou aqui para te incentivar a não desistir. Eu também estive no seu lugar, assistindo às aulas ao vivo, e as aulas me ajudaram muito na hora da prova. Confesso que até pensei em desistir, mas entendi que conquistar o certificado era a prioridade na minha vida. O curso passa super rápido, a prova também não é difícil, é só seguir firme. Mesmo quem parou de estudar há muito tempo consegue acompanhar. Hoje, com o meu certificado, muitas portas se abriram. Consegui melhores oportunidades de empregos e salários. Este documento mudou meu futuro. Se eu conseguir, você também consegue. Segure firme, vale muito a pena. Não desista, porque logo você estará com seu certificado na mão também. Oi pessoal, aqui é a Erika, já vamos começar a nossa aula live de hoje, mas antes passando rapidinho para lembrar vocês de alguns pontos super importantes do curso. Além das aulas ao vivo, vocês também têm acesso às aulas presenciais somente uma vez por semana. Nelas o professor traz resumos de provas, dicas de estudos e muito mais, então vale muito a pena participar. Ligue na secretaria da sua escola para verificar dia e horário disponíveis. E não esqueçam de entrar no nosso canal do WhatsApp, lá vocês recebem enquete, conteúdos exclusivos, datas de prova e novidades do curso. Se inscrevam hoje mesmo. O link para acessar o canal está na descrição dessa live. Pague sempre seu boleto até o vencimento e garanta 20% de desconto. Se tiver alguma parcela atrasada, regularize o quanto antes. Cada pagamento em dia deixa você mais perto de conquistar seu certificado escolar. E já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Ative o sininho para não perder as próximas aulas. Contem sempre com a gente. Estamos aqui para apoiar cada passo até o seu certificado. Vamos juntos conquistar esse objetivo. Tudo bem aí, pessoal? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula live. Sou o professor André. Você já me conhece, estamos em ordem aí, estamos bem. Muito bom ter você com a gente novamente. Olha, pessoal, um recadinho aí, ó. Vai passar uma lista de presença e vai ter umas questõezinhas aí, 3 questões para você responder rapidinho. Peço a você que assine essa lista de presença, faça essas questões, porque isso vai te ajudar lá na frente, ok? Bom, feito isso, vamos começar aí hoje filosofia, tudo bem? Então hoje é uma aula filosófica aí, para você pegar uns conhecimentos e acertar as questões depois no dia lá da sua prova, ou no Enem, ou no Enseja, onde quer que seja, tá? Veja só, pessoal, o nosso assunto de hoje é ética e moral. Com certeza você já viu esses assuntos, né? Nas reportagens, você já viu nos textos, na matéria, na sua aula presencial. Então, ética e moral são assuntos da filosofia, ok? E a ética tem a ver aí com respeito, igualdade, valores, direitos, e a moral também. Então, hoje nós vamos conversar sobre esses 2 assuntos, tá bom? Veja só, pessoal, a gente começa com uma definição de ética, tá? Ética é um ramo de estudo da filosofia que busca a fundamentação e teorização dos aspectos morais da vida social e da vida individual, como a conduta e as ações,
Ou seja, define quais ações podem ser consideradas corretas ou incorretas. Então, com certeza, você já ouviu alguma coisa do tipo, olha, não faça isso na empresa porque é antiético. Olha, não haja dessa forma porque é antiético, então você não pode agir dessa forma, né? Você tem que ser ético. E o ético, né, a ética, ela passa pelo individual e ela tem também a ideia do coletivo. Tudo bem? A moral também. Então veja, as ações que você faz dizem sobre você ser uma pessoa ética, ser uma pessoa com moral. Então, as ações são corretas, aí beleza, você está com a ética em dia. Mas quando você faz ações incorretas, aí você está sendo antiético. Isso não é uma coisa boa para a sua vida profissional, tá? Então é importante ser ético, agir com ética, tudo bem? Então a ética é da filosofia, tem a ver com os aspectos morais, vida social é a vida em sociedade, vida em conjunto, coletivo, e vida individual é a sua vida sozinha. Mas até quando você está sozinho, você precisa ter ética, tá? Você fala, ninguém está vendo, né, André? Mesmo assim, você precisa ser ético mesmo sozinho, ok? Conduta, o que é a sua conduta? É a maneira como você age. Então você tem uma conduta no trabalho, na escola, na família, com os amigos. Você tem uma conduta. É importante ter uma boa conduta. É isso que vai fazer de você um bom profissional, uma boa pessoa, tá? E as suas ações também. As suas ações falam por você. Então, e o fulano? O fulano ele é bom, ele trabalha bem, ele é uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa na família, uma boa pessoa na empresa. E o pessoal vai calcular isso, vai medir isso através das suas ações. Então é importante que você pratique boas ações no decorrer da sua vida. Tudo bem? Beleza? Vai anotando aí, né? Pega seu caderninho aí para você ir anotando. Moral. Vamos ver o que é a moral. Conjunto de normas e princípios que orientam o comportamento humano em sociedade, definindo o que é certo e errado, com o objetivo de promover o bem-estar coletivo e a justiça. Bom, a moral, pessoal, que também faz parte da filosofia, também ali é uma ramificação da ética e vice-versa, tem a ver com o comportamento humano. Então, certeza que você já ouviu, você não tem moral para falar sobre isso, né? Ou, olha, ele é um bom profissional, ele trabalha já na área faz 20 anos, ele tem moral para falar. Então a moral tem a ver com o bem-estar, ok? Bem-estar coletivo, bem-estar de todo mundo e justiça. Então é muito comum, é muito bom que o ser humano haja com justiça em todas as situações. Situação de trabalho, situação de escola, situação de família. Então a moral mexe com isso aí, comportamento humano em sociedade. Você sabe o que é certo e o que é errado, a maioria de nós aqui, né? Já somos aí todos adultos. Então, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui não pode, isso aqui não está na lei e tal. Então a gente já tem uma noção de como agir, ok? No trânsito, na escola, no trabalho, na família, na igreja, no campo de futebol. Então a gente já tem ideia de como agir, tá? Então a moral é isso. Anote, pegue seu caderninho aí, tenho certeza que você está anotando. Beleza, galera? Vamos seguir aqui. Bom, aqui, veja que eu trouxe 2 quadrinhos de ética e moral, e aí vai dar uma boa resumida para você. É importante que você esteja anotando isso também. Ética lida com o certo e com o errado. E a moral? Certo e errado. Pessoal, na nossa vida, ela é determinada por coisas certas e erradas. Então, vira e mexe, a gente fala para o nosso filho, para o nosso sobrinho, para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, olha, isso é certo, olha, isso é errado. Então, a palavra certa e a palavra errada estão toda hora no nosso cotidiano, tá? A ética, modo social de agir, implica no consenso e na adesão da sociedade. Consenso é quando todo mundo entra num acordo, ok? Modo pessoal de agir
é adquirido e formado ao longo da vida, por experiências. Então, você já trabalha naquele ramo faz 20 anos, você já faz alguma coisa faz 20, 30 anos, você tem moral para falar daquilo. Então, a experiência conta, né? A barba branca e os cabelos brancos que nós temos vai contar para isso. Ética, normas e regras sociais é guiada pela cultura da sociedade. Então, o brasileiro tem uma ética, o japonês tem uma ética, o europeu tem uma ética, o americano tem uma ética, o canadense tem uma ética, o australiano. Então, cada um tem uma ética. E aí, a cultura da sociedade, ela muda. Então, olha, tal sociedade tem isso como cultura, tal sociedade tem aquilo. Daqui a pouco vai ter uma lição de casa aí para você, você vai ver que legal, tá? Você vai ver a cultura de certas sociedades ou não, tá? E a moral, normas e regras pessoais, é guiada pela consciência. Opa, será que isso é errado o que eu estou fazendo? Será que isso é certo o que eu estou fazendo? Então a sua consciência vai determinar o que você deve fazer ou não. Você tem esse dilema todo dia, né, pessoal? Inclusive eu, todo mundo aqui. Nós estamos conversando nessa aula. Será que isso é certo? E agora? Vou fazer a coisa certa, né? Será que isso é errado? E agora? Essa situação precisa de tal coisa. E agora? Então, a consciência sua também guia os seus caminhos. Tudo bem? Ética, coletivo, né? Coletivo é todo mundo. Se constrói a partir do consenso e de várias morais. E a moral individual é o que fundamenta a ética. Então, aquele sujeito com moral, ele transmite essa moral para o seu vizinho, para o seu colega, para os seus familiares. E aí, quando você vai ver, a sociedade inteira está agindo daquele jeito. Seja uma coisa positiva ou seja uma coisa negativa. Ok? Alguns exemplos aqui, pessoal, para a gente ilustrar a nossa aula. É muito comum, cultural do brasileiro, dar um jeitinho. Né? Famoso jeitinho brasileiro. Né? Responda aí para mim, participe comigo, se você já deu um jeitinho em alguma coisa. Tenho quase certeza que já. Se você está dando um jeitinho, é sinal que você não sabe fazer aquilo. Então você precisa agir com moral para você fazer o correto. Então, o que é um traço da moral do brasileiro, né? Da ética do brasileiro? Dar um jeitinho, embora não seja uma coisa boa, tá? Aí você pega um europeu, ele fala, não, eu vou arrumar isso aqui. E aí ele não pula uma catraca. E aí ele não pega caneta de nenhum lugar. Por quê? Porque a ética dele não deixa, tá? Ele não seguia por propinas, né? Ele não seguia por coisas erradas, como alguns povos fazem. Então, a ética dele, a moral dele não deixa, tá? Então ele sabe o que é certo e o que é errado. Perceba que o caráter está ligado com moral e ética de cada povo. Por isso que a gente fala, nossa, por que tal povo está tão avançado, né? Na educação, na saúde, na estrutura? Porque eles têm mais moral e ética. Isso tem a ver com a cultura também do povo, né? Então, um povo europeu, um povo japonês, um povo australiano, canadense, americano, ele tem mais o quê? Mais ética, mais moral, mais caráter. Isso vai reger, isso vai fazer com que a sociedade fique melhor. Você fala, nossa, como o pessoal tem ética naquele país, né? Ninguém dá propina, repartem bem o dinheiro, todo mundo se respeita. Pois é por isso, né, pessoal? Porque eles fundamentaram uma ética, uma moral, e isso vai passando de pai para filho, de várias gerações, e aí eles fazem uma sociedade melhor, ok? Então fique atento, porque ética e moral é algo que tem que ter dentro da gente, né? Dentro do ser humano. Então a gente fala, olha, é importante que a gente tenha ética e moral, tá? Crie isso dentro de você, por quê? Porque é isso que vai fazer você ser uma boa pessoa nos âmbitos pessoal, profissional e amoroso. Tá? Então, olha, é um homem bom, olha, é uma moça boa. Por quê? Porque age bem na família, age bem em sociedade, age bem no trabalho, tá? Age bem na escola, age bem na igreja, age bem no clube, tá? Então, ética e moral, tá? Anote, pessoal, que o caráter tem a ver com a moral e ética de um povo. Tudo bem? Vamos lá, vamos passar aqui.
Bom, turminha, a gente tem uma questão aqui, tá? Essa questão é uma questão longa. A gente vai ler o enunciado dela, né, o texto dela, e depois tem A, B, C ou D. Então vamos lá. A proximidade entre os termos moral e ética justifica-se pelo fato de o primeiro ter sido herdado do latim e o segundo do grego. Então, moral e ética são palavras que vêm do latim e do grego, ok? E possivelmente devido a esse fato e à relação que os dois termos têm entre si, que os mesmos são constantemente confundidos, sendo inclusive tidos como iguais por alguns autores. Então o pessoal acha que ética e moral é a mesma coisa, porque estão andando juntos, né? Então a ética tem a ver com a moral e vice-versa, então tem autor que fala, olha, é a mesma coisa, tá? Em sua etimologia, o termo moral deriva do latim moralis e quer dizer relativo aos costumes. Surgiu, na verdade, na tentativa da tradução da palavra grega ethos, que significa hábito, motivo inicial pelo qual são considerados sinônimos. Então não tem aquele carrinho etios também, né? Ethos, etios. Então isso aí, essas palavras vêm do latim e do grego, correto? A sua pergunta é agora, vamos lá. Apesar da proximidade dos termos ética e moral, por estarem ligados à ação humana, ambos são diferentes, são distintos. Marque a alternativa que expresse a diferença entre ambos. Então, qual que é a diferença entre moral e ética? É essa a sua pergunta. Então, vamos dar uma olhada na A. Um sujeito moral é aquele que sabe as normas de uma sociedade e as cumpre. Já um sujeito ético é aquele que se conduz pelo que é mais correto em favor do bem comum. Vamos ver a letra B. A ação moral diz respeito a uma determinada conduta de um povo, enquanto a ação ética é uma ação com base na lei de um país. Vamos ver a letra C. Assim como a ética, a moral aponta para os hábitos dos homens. Contudo, enquanto a primeira estabelece hábitos padronizados, a segunda diz respeito aos hábitos individuais. E letra D. A ética diz respeito ao que faremos sob o jugo do outro, enquanto a moral é aquilo que fazemos de forma independente, em favor do bem social. Então, pessoal, participa aí comigo, vou te dar um tempinho aí para você responder. A, B, C ou D? Tá? Qual que você vai escolher? Bom, vamos lá. Vamos destrinchar as respostas para te ajudar? Um sujeito moral, comecinho, tá? B, a ação moral. C, assim como a ética. D, a ética diz respeito. Então, um sujeito moral é aquele que sabe as normas de uma sociedade e as cumpre. Já um sujeito ético é aquele que se conduz pelo que é mais correto em favor do bem comum. Então, tá com muita cara de ser a letra A, tá? A B, a C e a D, pessoal, pode ser que tenha algumas coisas certas, mas você vai ter que ver o que está certo e o que está errado. Essa questão, ela já tem muitas respostas, a gente já destrinchou ela. Fique muito esperto nela e eu vou deixá-la para você, tá? Eu vou deixá-la como lição de casa para você trabalhar, para você pesquisar, para você descobrir qual é a resposta, ok? Tudo bem? Se vira aí. Essa já é mais curtinha. Como podemos diferenciar moral e ética? Letra A, não podemos diferenciar, são palavras sinônimas. Letra B, moral é um conjunto de valores. A ética é reflexão sobre esses valores. Letra C, moral é a prática da ética no nosso dia a dia. Ou letra D, moral é sinônimo de ética aplicada. E aí, turminha? Participa comigo de novo. Na qual você vai? Qual que você acha que é? André, tô apavorado. Vai na maior resposta, não é sempre que dá certo. No caso aqui, a resposta B, por acaso, é a correta. Moral é um conjunto de valores e a ética é reflexão sobre esses valores. Então a correta aí para nós é a letra B de bola. Tudo bem?
Anotou aí no seu caderninho? Legal? Vamos lá então, pessoal. Passar aqui para o próximo exercício, tá? Vamos lá. O credo que aceita como fundamento da moral o útil ou o princípio da máxima felicidade considera que uma ação é correta na medida em que tende a promover a felicidade e errada quando tende a gerar o oposto da felicidade. Por felicidade, entende-se o prazer e a ausência da dor. Por infelicidade, dor ou privação do prazer. Então, são definições que falam da felicidade, que é um assunto muito comum que cai também nas provas de filosofia. Então, vira e mexe, esse assunto da felicidade está tanto na prova de filosofia quanto na prova de português. Porque felicidade é um substantivo, é um adjetivo, é um advérbio. Depois você procura aí, porque já falei isso aí direto nas aulas presenciais e aqui também. Então depois você vai procurar, né? Você vai digitar aí no seu Google felicidade. Opa, já deixei já, André. Vamos ver o que é felicidade aqui. E aí quando você descobre o que é, você já fica esperto para responder isso em alguma questão. Ok? Então você vai achar aí o que é felicidade, tá? Dá um Google aí, tá? Procura no dicionário. De acordo com Mill, né, que é o autor desse textinho, a base da moralidade deve ser a obediência incondicional à lei moral interior, a busca da maior felicidade para o maior número de pessoas. Letra C, o cumprimento das tradições herdadas. Letra D, a realização da virtude como fim em si mesmo. Ou letra E, a submissão da razão à fé religiosa. Vamos tirar algumas, pessoal, que a gente tem certeza que não é? Então você está anotando aí, né? A submissão da razão à fé religiosa, ela está fora, tá, pessoal? E o cumprimento das tradições herdadas, não é isso que vai te trazer felicidade. Porque às vezes você está fazendo uma coisa que foi herdada, né, que veio do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, mas que não gera felicidade em você, não gera felicidade naquela sociedade. Então essas duas aí a gente vai descartar, tá, pessoal? A letra C e a letra E. Vamos ficar de olho na A, na B e na D. A obediência incondicional à lei moral interior ou a busca da maior felicidade para o maior número de pessoas? Bom, pessoal, a moralidade tem que ser para o maior número de pessoas, correto. Buscar felicidade também, porque quanto mais pessoas você atinge, quanto mais você deixa elas felizes, melhores e melhor essa sociedade estará, concorda? Então, o que deixa a pessoa feliz? O fato da sociedade estar em ordem, bem arrumada, todo mundo estar com condições boas de emprego, saúde, educação, estrutura. Então, o maior número de pessoas vai ser feliz. E você sabe as bases da felicidade. Você sabe o que um ser humano precisa para ser feliz, tá? Ele precisa das condições boas, comida e bebida na mesa, ter o que vestir, ter estrutura, ter emprego, ter casa para morar, conseguir sustentar sua família. Então, a busca da maior felicidade para o maior número de pessoas, ok? Correto nessa aí, pessoal? Tranquilo? Beleza. Vamos passar aqui. Mais uma questão. Dessa vez do Enem. A ética exige um governo que amplie a igualdade entre os cidadãos. Tá? Então, quanto mais o governo iguala a sociedade, melhor. Essa é a base da pátria. Sem ela, muitos indivíduos não se sentem em casa. Experimentam-se como estrangeiros em seu próprio lugar de nascimento. Então, você está num lugar, você fala, eu nasci nesse lugar, mas eu não consigo frequentar o clube, os restaurantes, o hospital, a escola, a rua. Será que eu pertenço a esse lugar? Então, a pessoa ela tem que se sentir dentro daquele lugar, então ela tem que pertencer àquele lugar. Vamos ver sua pergunta. Os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação política e integração de indivíduos em uma sociedade. De acordo com o texto, a ética corresponde a... Então vamos lá. Valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade. Então está falando que isso é ética.
Já temos uma ideia sobre isso, né, pessoal? Pode ser a letra A? Pode ser. Letra B, preceitos normativos impostos pela coação das leis jurídicas. Então, a lei jurídica, né, pessoal, mesmo que às vezes ela não tenha a ver com a ética, às vezes a pessoa faz alguma coisa correta e essa coisa nem está na lei, mas ela faz de forma correta. Então, a lei jurídica, lógico que ela é importante, mas às vezes a pessoa faz aquilo porque ela tem ética, porque já é cultura, já está no sangue dela fazer aquilo de forma correta. Então, não precisa necessariamente ser a B. Letra C, normas determinadas pelo governo, diferentes das leis estrangeiras. A C está fora, tá, pessoal? Letra D, transferência dos valores praticados em casa para a esfera social. Olha, aprendi em casa, vou levar para a sociedade. Ou letra E, proibição da interferência de estrangeiros em nossa pátria. Você que vai responder essa para mim. O que você vai anotar aí? A, B, C, D ou E nessa questão do Enem? Fique atento, né? Porque é proibido estrangeiro no Brasil? A gente sabe que não. Tenho certeza que todo mundo aí, inclusive eu, tem um colega de trabalho, um amigo, um vizinho que é estrangeiro, tá? Então não é proibido estrangeiros, tá? Em nenhum lugar do mundo estrangeiro é proibido. Você pode trabalhar em outro lugar desde que esteja documentado, tudo correto, lógico. Então tira E fora também. E qual você vai? Tenho certeza que você já está anotando aí a correta, participando comigo, tá? Letra A, pessoal. Valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade. Tudo bem? Correto? Anotou aí? Questãozinha do Enem, típica questão do Enem, tá? Bom, vamos dar uma olhada aí, vamos fazer a leitura das charges. Reservatório da ética e da moral. Caramba, e aí? O que você vai falar para mim dessa charge aí, hein? Vou esperar você participar também. O nível nunca esteve tão baixo. O que acontece com a ética e com a moral brasileira, né, pessoal? A nossa cultura, o nosso jeitinho brasileiro, né, está transformando o nosso reservatório da ética e moral praticamente num abismo. Então veja que quando o brasileiro é citado lá fora, ele não é citado por ter ética e moral elevada. Mas um europeu, um canadense, um americano, um japonês, australiano, neozelandês, esses são. Então você fala de respeito, ética, moral, honestidade, você já vai direto no europeu, no japonês, no australiano, no cidadão da Nova Zelândia, no canadense e no americano. Já aqui, olha como está o nosso reservatório, é uma crítica à nossa moral e ética. Precisamos ter mais moral e ética, precisamos cultivar mais esses valores em sociedade. Por isso que eles estão criticando, o nível nunca esteve tão baixo. Tá? Porque falta-nos aí ética e moral na política, na escola, na saúde, na educação, ok? Falta ainda muito desse conhecimento para nós, tá bom? Beleza? Interpretou? É muito comum que caia uma charge, né, pessoal, na prova. Você tem que fazer a leitura da imagem, depois vem para você uma questão. Olha, depois que eu li a imagem, eu interpretei essa charge, agora eu vou responder essa questão. Isso é muito comum, tá? Comissão de ética. Preciso de um certificado dizendo que sou ético. E aí o cara fala, cobramos R$500 e você tem que pagar mais 300 por fora. Caramba! Então a ética custa? Então, tem que pagar 500 e tem que dar uma propina de 300 para você conseguir esse certificado. Caramba, você precisa pagar para você provar que você tem respeito, ética, moral? Onde estamos, né, pessoal? Sendo que isso deveria ser de graça, só pelas suas ações e as coisas que você faz na sociedade. Mas aqui não, infelizmente, o pessoal cobra por isso. Ah é? Você quer ser ético? Quer que eu fale que você é ético? Então me paga. Mas daí quem não está sendo ético é a pessoa que está cobrando, né? E me paga 300 aí por fora de propina. Isso é antiético, pessoal. Propina é uma coisa antiética, tá? Seja propina
pelo clube de futebol, pelo governo, pela empresa, pela instituição, seja de qual caráter for, então não é ético, tudo bem? Então a ética se faz com boas ações, tá? Quando você pratica boas ações, é isso que vai fazer de você um sujeito ético e que tem moral, tá? Então, que lição que nós tiramos dessa charge aí, né? Que a ética precisa ser feita pelas boas ações suas, tá? E não através de um certificado, ó, tá aqui, né? Tô provando que sou ético através desse documento. Não. Prove que você é ético e que você tem moral através das suas ações. Tudo bem? Beleza? Fica aí a leitura dessa charge para você. Tirinha. Vamos ver o que diz a tirinha aí. Como andam as coisas do país? Deveriam prender todos os responsáveis. E o menininho, cheio de ética e moral, fala o quê? Quando iremos nos entregar? Porque olha o recadinho que eu coloquei, todos nós somos responsáveis. Todos nós temos uma parcela de culpa se a coisa está boa ou ruim. Todos nós temos que praticar a ética e a moral na sociedade. Parte da gente, parte do indivíduo para ir para o coletivo. Porque daí você, seu colega de trabalho, seu filho, seu vizinho, seus parentes, estão todos agindo com ética. E se todos estão agindo com ética, é uma coisa boa. Tá? É uma coisa que dá muito certo, que pode transformar aquela sociedade numa sociedade melhor. Tá? É isso que esperamos. Que todos ajam com ética para que a gente possa cobrar dos políticos, do hospital, da escola, das pessoas ao nosso redor, do trabalho, que tenha ética também. Seja ético você, para que você possa cobrar dos outros. Tudo bem? Beleza? Fica aí a reflexão também dessa tirinha, tá? E ó que legal no último slide, né? Sua lição de casa, tá? Assine a listinha de presença, tá, pessoal? Vá para a aula presencial. Essa listinha vai te ajudar lá na frente, ok? Então assine aí, responda as 3 questõezinhas, tá muito fácil, muito tranquilo. E essa listinha vai te ajudar aí, tá? Tá no link aí, na descrição do link, tudo bem? Você vai procurar depois no Google bens devolvidos no tsunami do Japão. Deu um tsunami no Japão, você já viu isso no YouTube, você sabe das notícias, né? Lá em 2011. E o tsunami arrastou muitos objetos de valor, tal, eletrônicos, anéis, joias. Todos os bens foram devolvidos para seus donos, absolutamente todos. Só não devolveram o que não acharam. Isso é ética, isso é moral, isso é respeito, isso é cultura. Então o Japão é um país absolutamente, altamente desenvolvido com ética e com moral, tá? Depois você procura no Google isso aí, essa notícia. E a outra... Vettel limpando a arquibancada. O multicampeão da Fórmula 1, Sebastian Vettel, quando terminou um GP, ele subiu na arquibancada e recolheu o lixo que deixaram na arquibancada. Mas André, o cara não é multimilionário, multicampeão, ele precisaria fazer isso? Ou ele fez isso só para mostrar que ele é um bom menino? Não. Ele fez isso porque, assim como o japonês e o europeu, está no sangue dele, está na veia dele fazer isso. Porque eles têm muita ética, muita moral e eles se organizam muito. E eles perseguem o sucesso. Por isso são tão bem-sucedidos em todas as áreas. Por isso tem tanta ética, por isso tem tanta moral, tem tanta tecnologia, tanto respeito. Porque isso faz parte da cultura deles, individual e coletiva. Tudo bem? Fica a sua lição de casa aí, você vai ler essas notícias depois, é só digitar no Google, aparece na hora, imagem inclusive. Muito obrigado pela sua presença, quero agradecer você aqui, tá? Continue estudando, vá para a aula presencial, venha para a aula live, assine a lista de presença. Tamo junto, um grande abraço para você, obrigado e até a próxima. Valeu, tchau!